Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. A partir do verso 1, leremos o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 17. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade, faz nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares, os que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te o dia do sábado para notificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não faz nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos, te bendizemos e te adoramos, ó Deus, pela tua graça, Senhor, em nos conceder o privilégio de estarmos diante de ti e diante da tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor nos conceda, Senhor, o temor em nossos corações, senso, Deus, de reverência, da presença, Senhor, e neste momento, Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, para que nós temamos ao Senhor, para que nós reconheçamos a autoridade do Senhor em nossas vidas, enquanto Senhor de nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, para que pelo Espírito, Senhor, nós possamos ser convencidos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, seja poderosa em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações, para que consigamos, ó Deus, te servir e te adorar, tendo sido transformados, ó Deus, pela ação poderosa do teu Espírito, usando a tua palavra, Senhor. Portanto, ajuda-nos, fortalece as nossas vidas, fortalece o teu povo. Abençoa cada um aqui presente, cada um que de longe também nos acompanha. Abençoa todos nós, toda a tua igreja, todo o teu povo, Senhor. Ó Deus, tem de misericórdia, perdoa os pecados, Senhor, e abençoa-nos grandemente, Senhor. Ó Deus, nós pedimos tudo isso no nome de Cristo Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Então, como os irmãos têm conhecimento, nós estamos expondo os 10 mandamentos. Faz bastante tempo já que nós começamos. E anteriormente nós falamos sobre o 4º mandamento. Falamos primeiramente sobre a doutrina relacionada ao 4º mandamento. E também a questão mais prática da doutrina contida no 4º mandamento. Anteriormente falamos do 3º, do 2º, do 1º mandamento.
E isso significa então que nós acabamos a primeira tábua dos 10 mandamentos e agora começamos a falar a segunda tábua, assim como no verso 12, o quinto mandamento, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, estudando os 10 mandamentos, nós vimos então que o decálogo é o resumo da lei de Deus, da moral de Deus, que é válida então para todas as pessoas, em todas as épocas. E nós chegamos então ao quinto mandamento, que também é a mesma coisa. Ele está dentro do decálogo, portanto faz parte da lei moral de Deus, que é perpétua enquanto existe mundo. Essa lei é válida para todas as pessoas, quer sejam cristãs ou não. E o quinto mandamento, então, se apresenta hoje diante de nós, e nós gostaríamos de falar, então, sobre este mandamento. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Assim como os outros demais mandamentos, é um mandamento que é pouco falado, pouco explicado, pregado a respeito. Assim como o quarto mandamento, assim como os 10 em geral, na verdade, né? Mas o quinto mandamento também é extremamente negligenciado em nossos dias. E eu me refiro a todo o significado contido nele e todas as possíveis aplicações também que ele traz para a vida das pessoas. É negligenciado. E o quinto mandamento, assim como os outros mandamentos, ele também tem a sua abrangência. Então, se você ler superficialmente, honra a teu pai e a tua mãe, superficialmente podemos achar que ele está se referindo apenas a honrar o pai e a mãe no lar, na família, ou aqueles que geraram você, ou que te criaram, te cuidaram de você, melhor dizendo, desde quando você nasceu, e às vezes até hoje. Porém, nós temos uma ampla abrangência neste mandamento, assim como nos outros que já consideramos. Então, citando novamente o Catecismo Maior de Westminster, por exemplo, na pergunta 123 diz o seguinte: qual é o quinto mandamento? A resposta: o quinto mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Pergunta seguinte, 124. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? O que significa a palavra pai e mãe no quinto mandamento? Pergunta 124. Respostas. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, nosso dever é honrar, o dever de todo cristão é honrar seus pais, a família, seus pais do ponto de vista civil, os magistrados, também na igreja os pais espirituais. Então é isso que diz aqui o Catecismo de Westminster. Na pergunta 125 também diz o seguinte: por que são superiores chamados pai e mãe? Resposta: os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com seus inferiores e superiores aqui no sentido de hierarquia, né? Não inferior em termos de natureza. Os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com os inferiores devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Ou seja, o mandamento inclui, não apenas, está implícito no mandamento que não apenas as pessoas devem honrar os seus superiores,
quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja no Estado, mas os superiores também têm deveres em relação aos inferiores, que é cumprir o seu dever, obedecer a Deus, para que estes inferiores, do ponto de vista da hierarquia falando, eles também tenham condições de honrá-los. Então inclui não apenas deveres dos pais, mas daqueles também que estão subordinados a ele. O mandamento diz: honra o teu pai e tua mãe. Então, resumindo, você deve honrar todos aqueles que foram colocados sobre você com autoridade. Então, Deus é um Deus de ordem, não um Deus de confusão. E Ele estabeleceu ordens, hierarquia. Então, isso existe, como já estudamos, o mundo espiritual, dos anjos. Isso existe até mesmo na Trindade, uma ordem, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho está subordinado ao Pai, o Espírito Santo ao Pai e ao Filho, mas são iguais em poder e natureza e assim por diante, em atributos, mas existe essa hierarquia. E essa hierarquia também estabeleceu para a sociedade humana. Então, este mandamento, parte da segunda tábua da lei, se refere então ao relacionamento, nosso relacionamento mais propriamente dito, de uns para com os outros. Diferentemente dos 4 primeiros, que é mais diretamente relacionado à pessoa de Deus. Mas é claro que, ainda que diretamente se refere ao nosso relacionamento de uns para com os outros, também, em última análise, vai nos levar sempre a Deus, no final. Então, honre a teu pai e a tua mãe, ou seja, os teus superiores. Então, é dever do cristão fazer isso. Viver do povo de Deus, viver de maneira modesta, de maneira piedosa, honrando todos aqueles que Deus, pela sua providência, colocou na sua vida com autoridade. Dever daqueles que têm alguma autoridade também fazer com que seja possível os subordinados ou inferiores cumprirem este mandamento. Porque quando o superior deve ser honrado, está correto, mas não há também devida condição para isso, faz com que o seu subordinado inferior esteja pecando. Ao fazer os outros pecarem, você também está pecando. Então, não tem como fugir de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, a abrangência dele, ou de qualquer um destes mandamentos, é bem grande, na verdade. E não podemos considerá-los apenas superficialmente. Mas não vamos às doutrinas, então, que podemos extrair, então, de mandamento. Então, se nós devemos honrar pai e mãe, quanto superiores sobre nós, em primeiro lugar, você deve honrar as autoridades civis que estão sobre você no país, ou seja, o Estado. Nós já pregamos sobre isso diversas vezes, especialmente no ano passado, sobre o dever do magistrado civil, de acordo com a doutrina exposta na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 26, que difere da confissão atual, moderna, com suas alterações, influenciados por amorosidade e assim diante. E lá nós entendemos que a autoridade civil, o Estado, foi algo feito por Deus, foi algo criado por Deus. Está em Romanos capítulo 13. Então, veja comigo, Romanos capítulo 13, verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 13, verso 1 ao 4. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Então, todos devem estar sujeitos, toda alma, diz o apóstolo Paulo, devem estar sujeitos às potestades superiores, às autoridades. Porque não há potestade que não vem de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem existe a potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos a ordenação. Que os magistrados, então ele está falando de magistrados, autoridade civil, não são temor para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás favor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, nós já vimos, estudamos, que a autoridade civil foi estabelecida por Deus, foi algo criado por Deus, não é uma invenção humana, de maneira alguma. Foi algo criado por Deus. E o dever deles,
é servirem o seu Criador, a Deus. Então você pode ler muitos textos, Salmo 2, onde o salmista convoca todos os governantes a beijarem o Filho, a se meterem a Cristo, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tantos outros textos, nós já estudamos, já citamos, já meditamos a respeito, já comentamos a respeito, que diz que o dever do magistrado civil é glorificar Deus. O dever, então, de uma pessoa que está revista de autoridade, do ponto de vista civil, primeiro é converter-se, perder seus pecados, crer em Cristo, crer no Evangelho, mas não apenas isso, mas também usar a sua autoridade em favor de Cristo, servir a Cristo com seus dons. E o dever dos outros, que não são essa autoridade, é se submeter a elas, como acabamos de ver. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, que é o 5º mandamento: honrar teu pai e a tua mãe. Então, na Constituição do Inferno, capítulo 3, fala que o magistrado civil eles devem agir com pais solícitos para o bem da igreja. Assim eles deveriam agir. E nós devemos honrá-los, então, enquanto superiores, enquanto pai, enquanto mães civis, para o nosso bem. Porém, muitas pessoas estão levando muitas questões surgem em nossas mentes, né? Mas devemos mesmo obedecer os magistrados civis do governo? Então olhamos para a nossa situação atual, nosso país, onde o magistrado civil é ímpio, odeia o Evangelho, odeia Cristo, escarnece de Deus. E o que nós devemos fazer em relação a isso? E o que nós devemos fazer? Pedro nos responde lá na sua epístola. Veja comigo, 1 Pedro, capítulo 2. Verso 13. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. Diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, amai a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, para agravos, padecendo injustamente. Então o apóstolo Pedro diz: honrem ao rei, aos governantes e aos senhores que foram colocados sobre vocês, ou seja, até mesmo o chefe, o patrão, aquele que trabalha lá com você, está sobre você, seu dever é honrá-lo. Ainda sejam maus, a questão é se eles são ímpios ou não. A questão é, o seu dever é honrá-los. E significa, honrá-los significa que você vai concordar com tudo que eles estão fazendo? Claro que não. Claro que você vai aceitar tudo? Também não necessariamente, não é isso que estamos dizendo. E na verdade, quando alguma autoridade no país ou lá no seu trabalho obriga você, ou quer obrigar você a pecar, você deve primeiro obediência a Deus, a Cristo, acima dele. Mas todas as coisas comuns do dia a dia, você deve respeito, deve honra a essas pessoas. E honrar não significa que você vai concordar, fazer exatamente tudo o que estão dizendo. Mas honrar significa respeitá-los como tais. Respeitá-los enquanto superiores. Você pode corrigir um superior seu. Alguém pode corrigir o seu superior. Mas há as devidas maneiras de fazê-lo. Não deve corrigi-los, por exemplo, com chocarrices. De maneira ímpia, de maneira debochada. Que é isso que mais nós estamos vendo em nossos dias. Você passar rapidamente pelas redes sociais, esse é um dos maiores pecados que nós vemos, né, contra os governantes de país. Não estamos dizendo que eles estão corretos, justos de maneira alguma, longe disso, são ímpios mesmo, odeiam a Deus, odeiam Cristo. São contra o Senhor e contra o seu ungido, como diz o Salmo 2.
Mas isso não dá o direito de você blasfemar contra quem quer que seja. Não dá para ninguém. E ao fazê-lo, você está pecando contra Deus. Porque você deve honrá-los, diz o texto. E o texto diz, mas também até os maus, diz Pedro. Até os maus. Significa que nós nunca vamos fazer nada, nunca vamos falar nada? Claro que não. A igreja deveria entender, conhecer essa doutrina e sim se pronunciar, apontar os erros, como aprendemos na doutrina do magistrado civil, exposta na Confissão de Fé, capítulo 23. A igreja deveria agir então como auxiliar do magistrado civil, dirigindo no sentido de dando diretrizes a eles, como aconteceu na história inúmeras vezes. O magistrado civil consultar a igreja explicar todas as coisas relacionadas ao reino de Deus para que eles obedeçam também ao Senhor. Mas ainda que sejam maus, o apóstolo Pedro diz que nós devemos honrar e respeitar as suas pessoas. Então, quantos hoje não têm uma reação contrária a este momento? Quantas piadas, quanto deboche. Aqueles que dizem cristãos ainda, se dizem crentes. Estou falando nem de ímpios agora. Mas as pessoas são crentes mesmo. Eles criam, sua criatividade é gigantesca para isso. Todo tipo de pecado que puder imaginar. Assim é a natureza humana. O coração do homem, diz João Calvino, é a fábrica de ídolos. Para fabricar ídolos para pecar, nosso coração é mestre em fazer isso. Então, quanta criatividade há, quantas coisas interessantes, engraçadas, são feitas e ditas contra superiores. E isso está acontecendo agora no nosso país. Isso a palavra de Deus condena. Isso a palavra de Deus rechaça. Devemos ter a devida sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Então, antes de se você estiver revoltado contra os superiores, seja no seu trabalho, seja os superiores governantes em geral, antes de você querer fazer qualquer revolução, qualquer coisa que você possa fazer, e que muitas vezes pode ser correta e lícita, com temor e tremor diante de Deus, você primeiro precisa fazer algumas outras coisas. Então, por exemplo, do que adianta você querer falar, querer corrigir, querer usar todo tipo de ideias contra a autoridade civil, se você é hipócrita? Eles são corruptos, porque eles estão roubando milhões e milhões. Enquanto você é corrupto no seu trabalho, às vezes. Você é corrupto no seu dia a dia, no seu lar, em relação aos seus filhos, em relação à sua esposa, em relação ao seu marido. E você primeiro dizer ou apontar sempre os outros. E que você está pecando por causa deles. Então, antes de querer fazer qualquer coisa, ou falar qualquer coisa contra os superiores, primeiro tire a trave do seu próprio olho, como diz Cristo. Primeiro olhe para você, examine a sua vida, para que você não se encontrado em falta. Então, que adianta querer fazer qualquer coisa, querer falar qualquer coisa contra qualquer superior, se primeiro você não cumpriu ou não está cumprindo o seu dever de cidadão, ou de empregado, ou seja, que for diante destes superiores. E se você mesmo, enquanto superior no seu lar, sobre os seus filhos, você também não dá exemplo. Você não vive de acordo com a vontade de Deus ou com a palavra de Deus. Então é apenas mentira, é apenas hipocrisia. Na verdade, é apenas um tipo de distorção, um tipo de idolatria, porque você quer apenas que os problemas sejam resolvidos pelos outros, e eles não devem fazer isso e aquilo outro, mas você pode fazer, você pode continuar no pecado. Então, em primeiro lugar, você deve agir de tal maneira que você está obedecendo este mandamento. Você deve primeiro colocar isso diante de Deus com temor e tremor na sua própria vida, com temor e tremor diante de Deus. Antes de você criticar os outros. Quando você critica alguém nesse sentido, você está dizendo que você é melhor, na verdade, do que qualquer outro. E se você estivesse lá, você faria o quê no lugar dele? Será que você faria melhor mesmo?
Ou será que enquanto cristão você falaria toda a verdade, estaria sujeito a morrer? Porque é isso que eles fazem, não é isso? Com aqueles que são honestos. Então, primeiro, olhemos para nós. E uma outra maneira ainda também de você honrar a eles, além de cumprir o seu papel enquanto subordinado ou inferior, você deve também orar por eles, pelos seus superiores. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam depredações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos a vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Como você honra seus superiores, ou magistrado civil neste país? Como na prática? Orando por eles. Orando por eles. Você deve orar, a igreja deve orar. A petição lá da oração do nosso Senhor, Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Teu reino avance até uma oração para que os magistrados civis, eles conheçam Deus e Cristo. Cristo como o Senhor deles, como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis. Então, quando você pede para Deus que o seu reino avance na terra, você automaticamente está pedindo que essas autoridades sejam entregues a Cristo, que eles se convertam a Cristo. Então é seu dever orar, clube de oração particular, ou no culto doméstico, ou no culto público, orar pelos magistrados, pelas autoridades. Então não queiramos nós fazer qualquer manifestação, qualquer protesto, qualquer tipo de coisa nesse sentido, se primeiro você não está ainda de joelhos, orando por essas pessoas. E vou além ainda. A situação é grave, nosso país em relação a pecados, o país contra Deus, contra Cristo. Nós primeiro deveríamos estar chorando, na verdade. Como salmista, torrente de lágrimas sai dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então, não há sequer uma profunda angústia por causa do pecado, por causa do nosso pecado, nem pelo pecado deles, nem pelo pecado da nação, mas nós queremos ser apressados em querer fazer tantas coisas e queremos revolucionar, etc, etc. Os crentes querem fazer isso. Na verdade, nem entenderam ainda o que diz a palavra de Deus a respeito do assunto. Nem pararam para refletir, nem pararam para meditar, não buscaram a orientação de Deus ainda. E se primeiro você é hipócrita, e também você não está orando, lamentando e chorando pelos pecados destes governantes e pelos pecados da nação, você não tem direito ainda de fazer nada, de falar nada. Não temos. Porque nós nem buscamos a Deus ainda, nós nem oramos a Deus ainda a respeito disso. Porque Deus pode fazer algo, Deus pode mudar. É só Deus que pode mudar o coração das pessoas, não é isso que cremos. Mas nós achamos que nós podemos, que nós queremos. Como nós queremos, somos revoltados, os cristãos em geral se acham, né? Estão nesse direito de falar o que pensa, falar o que quer. Mas Deus vai julgar esse pecado. Deus julga esse pecado. Deus julga a falta de temor e a falta de reverência para com as autoridades. Então, o nosso dever é honrar ao rei ou ao governante, como disse Pedro. Nós fazemos isso orando por eles e também cumprindo o nosso papel de cidadãos que devemos ser em nossa sociedade, em nosso país. Então, você tem feito isso? Você tem honrado o superior no trabalho? Você tem honrado ele? Veja o que diz o apóstolo Paulo sobre isso em Efésios, capítulo 6, ele diz o seguinte. Veja como o próprio apóstolo Paulo ele expõe o 5º mandamento, e ele diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes
Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vós, servos, veja a abrangência do mandamento. Vós, servos, obedeceis aos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E é isso que disse Pedro lá. Você vai obedecer à sua autoridade, ainda que ela seja má, por amor do Senhor. Vosso coração como a Cristo, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então você está servindo ao Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor, sabendo que cada um receberá do Senhor do bem que fizer, seja servo, seja livre. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então existe aqui o dever do Senhor e o dever do servo. O quinto mandamento. O próprio Paulo então expõe aqui o quinto mandamento na sua abrangência. Então, você tem honrado aqueles que Deus colocou sobre a sua vida na sociedade, do ponto de vista civil, orado por eles, intercedido por eles, tem tentado cumprir o seu dever, para que você não seja encontrado ou achado como hipócrita. Porque nós vivemos uma época em que as pessoas parecem louvar a anarquia, a falta de hierarquia na sociedade. Começa desde o lar, depois no trabalho, a sociedade, então, como um todo, chega na igreja um dia, a mesma coisa. Será que vai chegar lá? A mesma coisa. Então, certa vez, conversando com uma pessoa, me disse que leu uma entrevista, o professor estava me contando, entrevista de jovens que conseguem emprego e depois estavam fazendo terapia com psicólogos, psiquiatras, sei lá, porque eles não estavam entendendo que no trabalho eles tinham que se sujeitar ao chefe deles. Não sabia disso. Como que é isso? Como assim? Eu nunca precisei fazer isso em casa, lugar nenhum. Nunca entendi. Então gerou um conflito. Um conflito porque ele não entende por que isso. Então a falta desse sentido de hierarquia está se perdendo na sociedade, nos tempos que nós vivemos. Não há respeito, não há temor, não há honra. Não há. E as pessoas então ficam perdidas. Jovens fazendo terapia porque não entendem por que tem que obedecer. Nunca ninguém falou, nunca ninguém ensinou isso para eles. Isso está no lar, primeiramente. O problema está lá. Então, são problemas sérios nós vemos em nossos dias, que depois chega na igreja. Mas reflita você mesmo, pense sobre isso. Cumpra os seus deveres. Cumpra os seus deveres. E ore por eles, enquanto igreja, enquanto crente, particularmente, individualmente. E todas as notícias de escândalos, desgraças que esses homens cometem, homens e mulheres cometem, lamente, chore diante de Deus. Faça como Neemias. Lamente diante de Deus. Porque é o próprio juízo de Deus. O próprio juízo de Deus. Muitas vezes uma igreja infiel vai ser punida por isso. Muitas vezes Deus vai usar o próprio magistrado civil. Porque o julgamento começa pela casa de Deus, diz a Escritura. Nós muitas vezes não temos discernimento, então, para compreender isso. Ore por eles, lamente por eles. Em segundo lugar, uma outra doutrina que nós podemos tirar também desse mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, é honrar também aos superiores que Deus colocou na igreja. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 4, então os irmãos se lembram que Paulo teve problemas na igreja de Corinto, especialmente na primeira epístola, e
problemas em relação a isso mesmo, a honrar no caso do próprio apóstolo. E no verso 15 ele diz o seguinte: porque ainda, 1 Coríntios 4,15, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Mas podem ter muitos mestres, muitos aios, 1.000 Cristo, mas pais, vocês não têm muitos. Eu vos gerei em Jesus Cristo. Como acabamos de ler sobre Tito, meu filho na fé. Na igreja existe aqueles que Deus colocou também como os ministros do Evangelho, como os presbíteros, e eles têm os seus deveres. Como acabamos de ver aqui em Tito, as características e como deve ser, como deve viver um presbítero. Veja, vimos lá a lista, as exigências, Lamento Timóteo, não dado ao vinho, não espancador, modesto, e assim por diante. E quando nós vamos no começo do capítulo 4 aqui de Coríntios, verso 1, ele diz o seguinte: que o homem nos considere como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Os homens nos considerem, está falando dos apóstolos, dos ministros em geral, como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Então são aqueles que cuidam da despensa de Deus, como pais, então vão trazer o alimento espiritual para os filhos, assim como o pai ou a mãe faz, no lar. E são ministros de Cristo. Então, ministros pode ser aqui, olhando assim, essa palavra em português, ministro de Cristo, a pessoa pensa que é uma pomba, talvez, reverendo, alguma coisa assim. Mas a palavra ministro aqui é servo, na verdade. Servo, aquele que se humilha mesmo diante de Deus, diante das pessoas, para servir a Cristo. E assim os homens devem nos considerar ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. E Paulo então está tendo esse problema com a igreja de Corinto, porque os falsos apóstolos estavam honrando, mas o verdadeiro apóstolo que gerou eles em Cristo, eles não estavam honrando. Então, Paulo diz: vocês podem ter 1000 aios em Cristo, mas eu gerei vocês em Cristo. Eu sou, então, o pai de vocês, ele diz, espiritualmente falando. Então, na igreja existe uma hierarquia, existe então a ordenança de Deus, existem diáconos, oficiais, existem presbíteros, e esses presbíteros podem ser aqueles que governam a igreja, aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, aqueles que ensinam a palavra de Deus, e a Escritura diz que eles devem ser honrados como tais. Devem ser considerados como tais, como ministros de Cristo, como dispenseiro dos mistérios de Deus. Assim eles devem ser considerados, diz a Escritura. Então você deve honrar os ministros do Evangelho. É o seu dever enquanto crente. É dever deles cumprir o seu chamado, e é dever do povo de Deus, por outro lado, cumprir também o seu dever de honra para com estes ministros. E como você faz isso? Como é que você honra os ministros da igreja, os ministros do Evangelho? Bem, o primeiro coisa que tem que fazer é orar por eles. Orar por eles. Então, Efésios 6, Paulo fala isso para os crentes da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6, o verso 18. Orando em todo o tempo, com todas as orações, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, diz o apóstolo, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, Paulo diz: eu dependo da oração de vocês. Eu preciso da oração de vocês. O ministro, não existe nunca existiu super ministro, super apóstolo, super, sei lá o que, nunca. São homens, fracos, pequenos, sujeitos às mesmas tentações, às mesmas paixões, e precisam de oração. Os ministros do Evangelho precisam das orações do povo de Deus. Você honra o ministro do Evangelho, você ora por eles.
Você ora para que Deus envie mais ministros, e você ora para que Deus abençoe mais ainda esses ministros que estão na igreja. Então é dever seu honrá-los também pela oração. Você vê o testemunho de tantos irmãos do passado, grandes pregadores do passado. Todos eles foram grandes pregadores porque a igreja orava por eles. A igreja intercedia por eles. Se nós estamos numa luta, numa batalha espiritual, aqueles que estão na linha de frente dessa guerra são os mais vulneráveis aos ataques de Satanás, ataques do diabo. Por isso precisam ainda mais de orações. A palavra de Deus, quando é pregada ou proferida por um ministro, precisa ser no poder do Espírito de Deus. E isso você só consegue pela oração. Oração do próprio ministro, sim, claro, mas também pela oração da igreja. Você acha que num culto como este, Satanás não está presente? Claro que está. Primeiro que chegou. Como diz lá no profeta Zacarias, do sacerdote se levantou para falar, ele se levantou do lado dele para se opor, diz o texto bíblico. Muitas vezes está no púlpito. Para quê? Para arrebatar a palavra de Deus do coração das pessoas. E você orou por isso? Você tem orado por isso? Para que a palavra de Deus ela entre no coração das pessoas e produza fruto. Ou você não se importa com isso e Satanás arrebata do coração das pessoas a palavra de Deus. Tem que orar por isso. Orar para que a pregação na palavra de Deus seja eficaz, seja poderosa, seja transformadora, seja abençoadora. Ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, diz o apóstolo, a palavra com confiança. Você honra, irmão, o ministro do Evangelho quando você ora por ele. Você também honra o ministro do Evangelho quando você se sujeita a ele, em obediência. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz o seguinte. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então diz, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então sujeitai-vos. Honrai eles, como? Obedecendo e sujeitando também, se sujeitando também a esta autoridade que Deus colocou na sua vida. Da mesma maneira, não quer dizer que não há, que nenhum ministro é passivo de erro. Claro que não, são homens pecadores, assim como você, sujeito a erros, sujeito a muitas coisas. Mas assim como foi falado a respeito do magistrado, é preciso sujeitar-vos a eles, obedecê-los, e com temor e tremor também corrigi-los quando necessário. Então veja, eles vão dar conta das vossas almas. É muito sério, muito profundo isso. Consegue imaginar o que significa isso? Consegue imaginar um médico, por exemplo, que tem como responsabilidade vidas ali no hospital, ali numa UTI? Ele tem que fazer o melhor ao máximo para que aquela pessoa se recupere. Podemos pensar, mas isso é uma tarefa nobre. Com certeza, é mesmo. Mas é aquele que tem que cuidar de almas. É aquele que tem que ser médico de almas. Almas que poderão se perder para sempre. É muito mais sério. Terão que dar conta delas, das almas. Então, obedecei a eles, sujeitai-vos a eles, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É útil para a igreja de Deus que os ministros façam a obra de Deus gemendo? Claro que não. Não há proveito nenhum nisso.
Mas obedecei aos nossos pastores, sujeitai-vos a eles, para que com alegria possam servi-los para a glória de Deus. Então, sujeitai-vos e obedecei os vossos pastores. Uma outra forma ainda de honrar os ministros do Evangelho, seus superiores na igreja, 1 Coríntios, capítulo 9, é dever também, então, do povo de Deus honrar os seus ministros. Perdão, antes de lermos esse texto, vamos ler outro, 1 Timóteo 5, depois 1 Coríntios, não? 1 Timóteo 5, verso 17. Dever do cristão, então, da igreja, do povo de Deus, honrar os seus pais espirituais, sustentando os seus ministros. Os presbíteros, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, aqueles que governam, e especialmente, ou principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, são estimados por são dignos de duplicada honra, de redobrados honorários, diz outra tradução. Está falando do salário pastoral, do cuidado que deve haver, então, da igreja para com o ministro do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo trata deste assunto, um dos problemas que ele teve com a igreja de Corinto. Ele diz, 9, verso 1, 1 Coríntios 9, verso 1, não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o meu selo, vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria causa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo, eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então Paulo enfrentou esse problema com a igreja de Corinto. Ele diz em outro lugar, despojei outras igrejas para poder servir a vocês. Não vou usar desse direito para não causar impedimento à pregação do Evangelho. Mas é isso que diz a lei, é isso que diz o Senhor, é isso que diz o bom senso, na verdade. É isso que diz Deus, na verdade. Então é dever da igreja, como diz 1 Timóteo 5,17, estimar os presbíteros que governam bem, que trabalham na palavra, estimar eles como dignos de duplicada honra. Então é dever da igreja fazer isso. Gálatas, capítulo 6, o apóstolo também diz o seguinte, Gálatas, capítulo 6, verso 6, Gálatas 6, verso 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, o ministro do Evangelho deve se dedicar à obra do Senhor, deve se dedicar à igreja, ao povo de Deus, a tarefa extremamente importante que está relacionada à eternidade, à alma das pessoas. E Paulo diz, isso são coisas espirituais, extremamente importantes, as materiais não são nada comparado a isso, é isso que ele quer dizer, não são nada. Por isso também ele diz para Timóteo, o apóstolo Paulo, que nenhum soldado milita à sua própria custa. Já viu um soldado ir para a guerra à sua própria custa?
Ninguém que milita, diz o apóstolo Paulo, se embaraça com negócios dessa vida, mas o seu objetivo é agradar aquele que o alistou para a guerra. O soldado, ele vai para a guerra, suas próprias custas? Não vai, mas ele vai para agradar e fazer somente aquele que o alistou para a guerra. Então é isso que Paulo fala para Timóteo, por exemplo, enquanto ministro, jovem pastor. Então é dever do povo de Deus orar pelos seus ministros, honrando eles assim, obedecer-lhes, sujeitar-se a eles e sustentá-los, até mesmo materialmente, para que se dediquem ao ministério da palavra. Então isso está na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, inclusive também no Novo Testamento. É o dever do povo de Deus, é o dever da igreja. Não é dever do magistrado civil. Sim, se ele for um magistrado cristão, vai auxiliar, deveria auxiliar nisso, mas especialmente é dever dos crentes, diz aqui o apóstolo. Eu estava falando para os magistrados, falando para os cristãos, para o povo de Deus. Dever deles fazer. Então você deve honrar os ministros do Evangelho. Não deve cair no mesmo erro, no mesmo pecado que caíram os filhos de Israel no deserto, de murmurarem contra Moisés, servo do Senhor, por causa de inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, pecando assim contra Deus. Isso não aproveita a vós outros, porque Moisés passa então a gemer, como diz Hebreus 13. Chegando diante do Senhor, o povo que o Senhor me deu, o povo só reclama, só murmura, só reclama contra mim. Moisés lê a história dele novamente, o homem mais manso que havia sobre a face da terra, e ainda assim as pessoas iam lá para afrontá-lo. Privilégio Deus deu para aquele povo, alguém que Deus escolheu, Deus revelou os seus mistérios, a sua vontade, colocou ele como mediador para o povo, mas o povo não o honrou muitas vezes, não o honrou. Então que esse não seja o nosso pecado, esse não seja o nosso erro, mas honrarmos os pais que Deus colocou na igreja. É o seu dever, é o nosso dever. Orando por eles, obedecendo e buscar ajudá-los de muitas maneiras. Então que você ore por isso, você medite sobre isso, reflita sobre isso. É o ensino das Escrituras, é o ensino da palavra de Deus. Mas a terceira doutrina ainda, que nós podemos dizer, honra o teu pai e a tua mãe. Agora os pais e as mães propriamente ditos, os gênitos, aqueles que geraram você. Você honra o seu pai, você honra a sua mãe, aqueles que ainda têm o privilégio de tê-los, né, em vida. Você honra o seu pai, a sua mãe. Você respeita o seu pai, respeita a sua mãe. São pecadores, são ímpios, não pertencem ao reino de Deus. Nós acabamos de falar, acabamos de explicar. Isso não importa se sejam maus ou não. E novamente, não quer dizer que você vai concordar com tudo que eles dizem e aceitar tudo. Claro que não. Mas o respeito e a honra, ainda assim, deve haver. Deve haver. Honra ao teu pai e à tua mãe. Já parou para pensar por que você deve honrar a pessoa que te gerou? Por que Deus ordena você fazer isso? Por que Deus ordena que você faça isso? Porque você deve tudo a essas pessoas. Ainda que eles sejam ímpios, ainda que sejam maus. Eles te deram a vida. Pela providência de Deus, foram eles que te geraram. E não apenas isso, ordinariamente falando, foram eles que criaram você, sustentaram você. E você deve haver então um sentimento de gratidão para com essas pessoas. Então, já parou para meditar e refletir o que foi feito por você durante toda a sua vida, desde o momento que você nasceu, às vezes até dias atuais? O que foi feito? O que seu pai ou sua mãe fez por você? Imagine você agora, reflita um momento agora, por um momento você, agora imagine que você seja um pequeno bebê, acabado de nascer, você é um recém-nascido, deitado num berço.
Você não sabe andar, você não sabe falar, não sabe como prover o seu próprio alimento, você não sabe nem ir ao banheiro. Você está ali, deitado, indefeso. Qualquer pessoa poderia fazer um mal com você. De repente, você tem vontade de ir ao banheiro. O que você vai fazer? De repente, você tem fome. O que você vai fazer? Nada você pode fazer. Nada além de chorar. Nada, mais nada. Então, alguém fez tudo isso por você. Alguém fez. Alguém deu o seu alimento que você precisava. Alguém limpou você quando você precisava. Alguém pegou você no colo quando você precisava. Alguém fez tudo isso por você. Seu pai, sua mãe. Pode ser que em muitos casos apenas um dos dois. Mas seu pai, sua mãe fizeram tudo. Tudo que estava ao seu alcance. Outro dia, conversando com uma mãe de aluno na escola onde trabalha, aluno, comportamento, como a maioria, péssimo. Falando com ele, na frente da mãe dele, os dois, falei com ele: o que você faz da vida? Você trabalha? Não, trabalho não. Então você não tem direito de fazer o que você está fazendo, não. Usando os termos lá que é usado na escola, você não tem direito de ter nenhuma nota vermelha. Não tem. Você não tem direito de fazer nada de errado. Nesse sentido que você está fazendo, não tem direito de fazer isso. Porque o seu pai, a sua mãe, que está aqui ó, na minha frente, faz tudo por você. Olha o tênis que você está usando, a camisa que você está usando, a refeição que você teve hoje. Você não trabalhou por ela, nem pela moradia que você teve, por nada. E o mínimo que você poderia fazer é chegar aqui e ser elogiado pelos professores da escola. Mas nem isso você faz. Agora, já pensou se sua mãe fosse cobrar tudo que ela deu para você? Você tivesse que trabalhar para pagar só não para ter o que você precisa, mas primeiro para pagar tudo que ela te deu. Tudo. Desde o dia que você nasceu até hoje. Mas o que você ia fazer? O que você ia fazer? Mas ela não vai fazer isso porque ela te ama. É a sua mãe, é o seu pai. Mas você não honra, você não honra eles. E a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. É o seu dever quanto crente, quanto cristão. Se o ímpio não está fazendo isso, é dever do crente, do cristão. Honra teu pai e a tua mãe. Provérbios capítulo 20, verso 20, Deus amaldiçoa aqueles que amaldiçoam seus pais. Deus diz: aquele que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhão as luzes nas mais densas trevas. Deus abomina o desobediente, aquele que odeia seu pai e sua mãe, abomina seu pai e sua mãe, que blasfema contra o seu pai e contra a sua mãe. Isso não é agradável a Deus, de maneira alguma. Honra o teu pai e a tua mãe. Então nós falamos hoje sobre isso, sobre família. Essas pessoas não entendem nem o que está falando. O que é família para a sociedade de hoje? O que é família? O que é mãe? O que é ser mãe para a sociedade atual? As meninas, na verdade, jovens, são encorajadas a não ser mãe. Por quê? Porque as mães não são honradas. Se as mães fossem honradas em nossa sociedade, as moças iam desejar ser mãe. Mas não querem ser mãe, por quê? Porque as mães não são honradas, como deveriam ser. Eu vi recentemente, eu sei que alguém aqui deve ter visto na internet, um vídeo muito interessante sobre isso, sobre ser mãe, acho que até por causa do Dia das Mães, não sei. E um vídeo no qual uma empresa fez uma espécie de pegadinha, fez uma pegadinha boa, por assim dizer, no qual a empresa fez o seguinte: ela criou um anúncio de emprego fictício, e esse anúncio dizia: vaga para diretores de operações. E as pessoas então interessadas vieram ao currículo, marcaram entrevista, e no vídeo mostra as pessoas sendo entrevistadas. E o entrevistador, entrevista via Skype, em vídeo chamado, começa a descrever para eles a vaga de emprego. Olha, a vaga de emprego é o seguinte: nós colocamos diretor de operações, segundo ele, mas é muito mais que isso.
Você precisa fazer o seguinte nessa vaga, nesse trabalho. Você precisa estar bem fisicamente, você tem que abaixar e se levantar muitas vezes. Você precisa estar disponível 24 horas por dia para o associado. 24 horas por dia. Você precisa trabalhar 7 dias por semana, os 30 dias do mês, ou 31. E a pessoa pergunta, mas como assim? Trabalho maluco é esse? Sim. Queremos uma pessoa que tenha conhecimentos na área de medicina, na área de enfermagem, na área de nutrição, na área de arquitetura. Tudo isso. Pessoas ficam chocadas. Como assim? Que trabalho é esse? Bem, alguém pergunta, mas e as férias? Não tem férias. Não tem férias. Não tem férias. Alguém pergunta, mas isso é legal, é de acordo com a lei? Sim. Muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas realizam esse trabalho. Não há nenhum problema nenhum. Você está interessado, então, na vaga? Mas e o salário? Bem, o salário, vamos falar do salário, então. O salário é o seguinte, essa vaga paga absolutamente nada. Nada. Então, preciso fazer tudo isso e não paga absolutamente nada? Isso mesmo. Quem faz isso? Bilhões de pessoas no mundo fazem isso hoje. Quem? As mães. Ele diz, afinal, as mães. As mães fazem isso. Estão lá 24 horas por dia. Estão lá 365 dias por ano disponíveis. Mas a sociedade não as valoriza. Não valoriza. As mulheres de hoje não valorizam. Era a melhor profissão do mundo. A melhor profissão do mundo é ser mãe. Uma mulher é ser mãe. A melhor ocupação da sua vida. Claro que há exceções, mas biblicamente falando, essa é a verdade. Mas a sociedade, os filhos da nossa geração não honram seus pais. Não honram suas mães. Isso é pecado. Deus condena. A Bíblia condena, a palavra de Deus condena. Você honra seu pai ou sua mãe? Você ora por eles? Deseja o bem deles? Trata eles com reverência, com respeito. É essa a atitude do verdadeiro crente. Honrar seu pai ou sua mãe, aqueles que geraram você. Esse é o seu dever. Para que porventura nenhuma palavra possa ser grande. Para que possam ver o testemunho, caso não creiam em Cristo verdadeiramente, o testemunho, o seu testemunho, de que você conhece a Deus e ama a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. E os pais que são tementes a Deus, professam o nome de Cristo, devem fazer aquilo que acabamos de ler em Efésios 6. Não provocar os filhos a ira, mas educá-los no temor, na admoestação do Senhor. Senão não haverá espaço para a obediência deste mandamento. Não haverá. Vamos falar, mas meu filho não me honra. Mas o que você tem feito também? Você tem ensinado, tem educado? Tem a sua responsabilidade também de educá-los. Mostrá-los a verdade de Deus. Mostrar o Evangelho para eles. Honra o teu pai e a tua mãe. Ainda, quarta doutrina que tiramos desse texto, honrar o pai e honrar a mãe, também se refere à honra que você deve, que nós devemos a Deus enquanto pai. Você deve honrar a Deus, porque Ele é o seu pai, nosso Criador. E se você então é um ser humano, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas enquanto crente, enquanto cristão, a Bíblia diz que você foi adotado por meio de Cristo Jesus na família de Deus. E por causa de Cristo Jesus, você pode chamar Deus de Pai, Abba, Pai, como diz o apóstolo. Você pode adentrar na presença desse Pai amoroso, gracioso, por meio de Cristo Jesus. Você deve a Ele a devida honra, o devido temor, o devido respeito, a devida reverência para com o Criador do céu e da terra, para com o seu Criador,
e com aquele que em Cristo Jesus te salva, especialmente. Então veja comigo Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Verso 6. Veja aí a indignação do Senhor, de Deus enquanto Pai. Malaquias 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, Deus está dizendo, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Essas pessoas não estavam honrando a Deus. Por quê? Porque o culto estava sendo prestado de maneira irreverente, sem temor algum, sem respeito nenhum para com Deus. Eles traziam sacrifício, traziam qualquer coisa. Traziam um animal cego, trazia um animal manco. Eles não se apresentavam diante de Deus com reverência, não honravam a Deus enquanto Pai, enquanto Criador. E ele diz, vocês vêm aqui ainda para o culto, e vocês dizem, que canseira, que enfado ficar aqui neste culto. E Deus diz, é melhor fechar as portas. Então, para que ninguém acenda de balde o fogo do meu altar, diz o Senhor. Inutilmente. Inutilmente. Então Deus diz, cadê a minha honra? Cadê o meu temor? Onde está? Você honra a Deus? Ele é o seu Criador, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe todas as coisas, vê todas as coisas. E Ele sabe o que está no seu coração. Se quando você se aproxima dEle para orar, para abrir a sua palavra, para vir ao culto, se você de fato está honrando a Deus. Você de fato está honrando Ele. O seu comportamento, o nosso comportamento no culto a Deus, por exemplo, mas não apenas no culto, mas no nosso viver diário. Deus está em todos os lugares, sabe todas as coisas e sabe se lá dentro você está fazendo o que você faz para a glória dele ou não. Então por que você tem que, por exemplo, como acabamos de ler, honrar os senhores, os seus senhores? Por amor do Senhor, por amor a Cristo. Como você está obedecendo a Cristo. Por que você, enquanto esposa, deve submissão, respeito ao seu marido? Por causa de Cristo, porque você ama Cristo. Porque você, enquanto homem lá no seu trabalho, deve honrar o seu chefe? Porque é por causa de Cristo. É por causa de Cristo, por causa do Senhor. Por que você tem que honrar as autoridades civis deste país? Por causa de Cristo, por amor do Senhor. Por que você tem que honrar pai e mãe? Por causa de Cristo, por causa do nosso Senhor. Então, onde está a minha honra, diz o Senhor? Onde está? Se eu sou o pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o temor? Onde está? Deus está perguntando. As pessoas estão indiferentes. Como assim? Não estão fazendo nada de errado. Na verdade, estão se portando de maneira pecaminosa e irreverente. Aqui neste caso no culto, mas com certeza e além do culto. Muito além do culto. Então, a forma como você vive honra a Deus. A forma como você vive agrada a Deus, de tal maneira que Ele é honrado diante das pessoas, como Cristo diz no Sermão da Montanha, assim brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a sua vida deve condizer com o Evangelho, para que o nome de Deus seja honrado. Você deve honrar a Deus, porque Ele é o seu Pai. Você deve respeito, reverência e temor, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Você está na presença de Deus. Imagine você na presença de qualquer autoridade civil, e você se portar de maneira indecorosa. Aquela pessoa pode ter autoridade para prender você, para multar você, fazer qualquer coisa nesse sentido. Imagine Deus, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra. Não somos nada diante dele. Imagina o que Ele pode fazer com você.
Imagino que ele não tem feito, na verdade, né? Ele já tem feito, na verdade, no mundo com relação àqueles que não temem o seu terrível nome. Então que nós possamos conceder a Deus a devida honra. O nosso viver, o culto que nós prestamos a Ele, em tudo. E acima de tudo, a melhor e a mais grandiosa maneira de honrar a Deus como Pai está em João 5,23. Como você honra a Deus? Acima de tudo. Acima de todas essas coisas. Como você honra a Deus enquanto Pai? João 5,23 diz assim: para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como você honra a Deus? O Pai. Honrando seu Filho, Jesus. O Senhor Jesus. Se você não honra Cristo, você não está honrando Deus. Você tem que honrar a Cristo, reconhecendo como único Senhor, Salvador, único mediador, único Redentor da sua vida, da sua alma, submeter-se a Ele, amar a sua obra realizada na cruz do Calvário, meditar nela, honrar a Cristo, engrandecer a Cristo, ser parecido com Cristo, pregar a Cristo, exaltando o nome de Cristo. Ao fazer isso, você honra o Pai. É isso que ele está dizendo. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se você não honra Cristo, você não honra Deus, o Pai. Você quer honrar Deus, o Pai? Honre a Cristo. Obedeça a Cristo. Obedeça as suas palavras. Considere Ele, de fato, como o Senhor da sua vida. Você honra a Cristo? Você honra o Senhor Jesus na sua vida? Em último lugar, Êxodo capítulo 20, verso 12, diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então o apóstolo diz lá em Efésios que é o primeiro mandamento com promessa. Se você obedecer a Deus enquanto pai, honrando a Cristo, se você honra os pais da igreja, os ministros, você honra o seu pai, a sua mãe que te gerou, honra todas as autoridades, todos os seus superiores, Deus está dizendo: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma promessa. Promessa é: você vai ter uma vida de bênçãos da parte do Senhor. O irmão Ademir mencionou recentemente, várias outras vezes, que o encurtamento da vida é algo ruim nas Escrituras, é apresentado como algo ruim, negativo. Claro que Deus tem toda a sua providência, mas a longevidade, como muitos homens de Deus aqui do Velho Testamento experimentaram, também no Novo Testamento experimentaram, é também uma bênção de Deus. Como diz o Salmo 128, para ver os seus filhos, os seus filhos e os seus filhos. A bênção do Senhor. Então, Deus promete abençoar o seu povo nessa terra. Prosperidade. Prosperidade especialmente do ponto de vista espiritual. Prosperidade para servir ao Senhor, para buscar ao Senhor. Prosperidade da igreja, o avanço do Evangelho. O avanço do Evangelho. Vivemos uma geração em que as pessoas jovens morrem muito, as pessoas morrem muito cedo, na verdade. Apesar de dizerem que a expectativa de vida aumentou, na verdade você vê aí diariamente juízo de Deus sobre muitas vidas sendo ceifadas. Mas a promessa de Deus para o povo é que o povo vai ter os seus dias prolongados na terra. Mas para que isso? Para ver as bênçãos de Deus, para servir a Deus. Não é para que você viva mais, para viver mais do pecado, claro que não. Para andar com Deus. Claro que há exceções. Deus leva alguns mais cedo, como no caso de Enoque.
caso de Elias. Porém, ordinariamente falando, assim como Abraão, assim como José, os patriarcas ali todos, no livro de Gênesis, como o rei Davi, todos estes viveram muitos dias. Eles viram as obras do Senhor. Você quer ver as obras do Senhor na igreja, no povo de Deus? No meio do povo de Deus ainda por muitos anos? Obedeça a este mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Porém, podemos ir além e dizer que na verdade essa promessa é apenas uma sombra da eternidade. Se você honrar a Cristo, você vai viver eternamente com Cristo. É apenas uma sombra. Que os seus dias se prolonguem, especialmente na eternidade, nos céus, com Deus, para sempre. Honrar a Deus e honrar a Cristo vai levar você a desfrutar mais abrangentemente dessa promessa, que é viver eternamente com Ele, com Deus, com Cristo, quando Ele vier para julgar este mundo. Você será recebido por Ele, estando vivo ou não, não importa. E para lá, e lá você estará com Ele, vivendo eternamente. Mas, primeiro, honra teu pai e a tua mãe. Honra a Deus como Pai, honra a Cristo. O seu sacrifício na cruz do Calvário. E você então será recebido por Deus o Pai como seu Filho. A todos quantos creram, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Enquanto filhos, devemos honrar a Deus como nosso Pai. Que o Senhor então nos ajude, irmãos, nos abençoe, para que meditemos todas essas doutrinas que nós mencionamos, para que reflitamos sobre a palavra de Deus, sobre este mandamento extremamente importante, que é grandemente negligenciado em nossos dias, que nós possamos refletir, orar a respeito, examinar as nossas vidas. A lei de Deus serve para isso. Se nós estamos honrando ou não todas as autoridades, os superiores que Deus colocou sobre nós. Se nós estamos ou não educando nossos filhos como deveríamos fazer. Se nós estamos honrando ou não os nossos pais, nossas mães. Se nós estamos honrando ou não Deus, Cristo, também os ministros do Evangelho. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos abençoe. No nome de Cristo Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos a ficar de pé para que oremos ao Senhor.